Olá, a paz do Senhor. Quero trazer aqui mais uma instrução, uma informação para os pastores, para os tesoureiros e secretários da igreja, principalmente os pastores, pastoras e tesoureiros que têm entrado em contato com a gente, com a Ictus Contabilidade para Igrejas Evangélicas e que procuram, que serviços de contabilidade para igrejas. E eu quero falar um pouco sobre isso, sobre os serviços que a Ictus Contabilidade tem para igrejas. É uma dúvida muito pertinente e às vezes durante a vida do pastor, no ministério dele, e muitos às vezes nem se atentam para isso, mas a igreja ela precisa de um serviço de contabilidade, tá bom? Então hoje eu quero trazer uma informação dentro desse tema para vocês, mas antes eu quero te pedir que entre no nosso canal no YouTube, visite o nosso canal do YouTube, veja os conteúdos que estão ali oferecidos para vocês, consumam esses conteúdos, eles são gratuitos, nós temos colocado muitos conteúdos, muitos artigos no nosso site para servir de orientação aos pastores, às pastoras, a alguém da igreja que tem um cargo relevante, que precisa de instrução para isso, para poder ajudar na administração da igreja. Então, visite, eu te convido, visite nossas redes sociais, Instagram, Facebook, tá bom? Visite o nosso site, vá lá no YouTube, pesquise sobre a Ictus Contabilidade, se inscreva no nosso canal, curta a nossa página, tá bom? Isso ajuda muito o nosso processo de divulgação e enriquece muito o trabalho que estamos fazendo, tá certo? Então, qual que é o serviço de contabilidade para igrejas? Os pastores às vezes perguntam, mas eu só quero abrir a igreja, só registrar a igreja, ela precisa de um serviço de contabilidade? E aí eu quero dizer para você que precisa. Na verdade, é necessário fazer um serviço de contabilidade para a igreja. E um serviço de contabilidade mensal, tá bom? Essa semana, eu atendi um pastor de uma cidade do Goiás, e onde ele abriu a igreja, registrou a igreja juridicamente no ano de 2019 e de lá para cá não fez nenhum serviço de contabilidade para a igreja. O que aconteceu? A Receita Federal no mês 4 de 2021 bloqueou o CNPJ da igreja. Tá? Quando você pesquisa o CNPJ da igreja, ele está lá na parte de baixo do cartão do CNPJ, informado pela Receita Federal, ele está lá, situação inapta por omissão de declarações, tá certo? Ou seja, a partir do momento que você registra, abre juridicamente a sua igreja, adquire um CNPJ, ela é obrigada por lei a ter uma contabilidade, ter um contador. E aí eu quero te dizer o seguinte, um contador que entenda da contabilidade para igrejas, é a chamada contabilidade do terceiro setor, que entenda, que saiba fazer uma contabilidade para a igreja, porque segundo a Constituição, as igrejas elas são isentas e imunes de algumas obrigações, mas pelo contrário, elas são obrigadas a terem uma prestação de contas mensal, anual, para a Receita Federal e alguns outros órgãos que fiscalizam. Então, o que a Ictus oferece como serviço de contabilidade para a igreja? Toda a parte burocrática, toda a parte, digamos assim, que o pastor, que o tesoureiro não entende sobre a contabilidade da igreja, é o que a Ictus Contabilidade para Igrejas Evangélicas tem de melhor. Essa assessoria no departamento contábil,
no departamento de escrituração, no departamento fiscal, no departamento pessoal, ou seja, eu já estou dizendo para você quais são os departamentos que têm serviço de contabilidade para a igreja, tá certo? Então, são esses serviços, são esses departamentos nos quais a igreja se enquadra e nós assessoramos em todos eles, tá? Um dos serviços, por exemplo, que muitos pastores às vezes não sabem, é que a igreja ela pode de repente assinar a carteira de trabalho de alguém que trabalha na igreja, o zelador, um porteiro, tá? Um segurança, um secretário, um tesoureiro que de repente trabalha integralmente na igreja e às vezes eles não sabem, mas a igreja pode assinar. Ela tendo condição de arcar com o salário, com as despesas, ela pode assinar a carteira de trabalho de alguém que é um funcionário da igreja, tá? Inclusive, nós temos igrejas aqui que tem 4, 5, 6 funcionários de igreja, de carteira assinada, ou seja, é um serviço que a contabilidade oferece, que a Ictus oferece para vocês que estão aí do outro lado, tá bom? Então ficam cientes disso, que os serviços de contabilidade que a Ictus tem, eles estão elencados nesses departamentos, tá bom? Outros serviços que a Ictus oferece dentro dessa parte de contabilidade, né, que a gente às vezes chamamos de serviços esporádicos, mas que a Ictus também oferece, tá? A licença de alvará pela prefeitura, que a igreja precisa ter, isenção de IPTU, é um serviço que nós também oferecemos aqui dentro da contabilidade, e registro de marcas e patentes, são outros serviços que nós também oferecemos, tá bom? No final do mês de junho, eu atendi uma pastora de São Paulo, que ela estava com uma igreja, ela tem uma igreja, um ministério registrado, já tem alguns anos, e tem uma empresa também. Mas através da empresa dela, que ela criou uma logo, criou todo um trabalho e usa isso nas redes sociais, e de repente alguém chegou, entrou em contato com ela e falou: olha, essa imagem que você usa da sua empresa, ela é minha, ela está registrada no meu nome. E aí, através desse processo, dessa dor de cabeça, ela foi descobrir também que a igreja precisa ter o nome registrado dentro de um órgão chamado INPI. E aí ela ficou desesperada. E agora? A igreja já tem uns 3, 4 anos. Se alguém estiver usando essa mesma logomarca da minha igreja, como que vai ser? Então, é um outro serviço que a Ictus Contabilidade para igrejas evangélicas também oferece, tá? Voltando especificamente para os nossos serviços de contabilidade, né, mensal para igrejas evangélicas. Então, é preciso fazer, pastor, você que é pastor, você que é pastora, você que é o tesoureiro, que é o secretário da igreja, saiba disso. Existe uma série de serviços de contabilidade que a sua igreja ela precisa estar em dias diante dos órgãos de fiscalização, tá? E aí eu quero chamar a atenção para 3 órgãos aqui que são essenciais, tá? Receita Federal, Caixa Econômica Federal e Ministério do Trabalho. Quando eu falo para os pastores que o serviço de contabilidade tem esses 3 órgãos, alguns deles já até conhecem, mas a igreja não tem nenhum funcionário de carteira assinada. Mesmo que não tenha, o Ministério do Trabalho precisa de informação. Você tem um CNPJ aberto juridicamente. Lá para eles, eles entendem como se fosse uma empresa. Se você tirou um CNPJ, ele precisa gerar informações. E aí, se não faz isso, se você não tem um contador para fazer isso, para deixar essas informações em dias diante desses órgãos, o que vai acontecer? Como esse pastor da cidade aqui do estado de Goiás, que eu atendi, a Receita Federal vai suspender o CNPJ dele. Ele não pode abrir uma conta bancária, ele não pode fazer vários serviços, né, diante
dos órgãos, seja municipais, estaduais ou federais, com um CNPJ que está suspenso na Receita Federal. Isso gera dor de cabeça, isso gera pendências, isso gera multas, tá? Então, a Ictus Contabilidade para Igrejas Evangélicas está exatamente, posicionada nesse papel. O intuito, a visão, o propósito da Ictus foi ser criada para ser um braço direito no ministério pastoral de vocês, para que vocês não tenham e não venham ter essa dor de cabeça com essa prestação de contas para os órgãos fiscalizadores. Que você tenha um serviço de contabilidade adequado, um serviço de contabilidade específico para a sua igreja, que te dê informações daquilo que você precisa, daquilo que você imagina ou suponha que a igreja precisa ter. A Ictus Contabilidade está aqui para prestar um serviço de qualidade, com referência, com responsabilidade, com seriedade para a sua igreja a partir do momento que ela adquire um CNPJ, tá bom? Então fica aqui esse vídeo de instrução para você, falando sobre os nossos serviços de contabilidade, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida, pastor, pastora, tesoureiro, tesoureira, secretário, secretária da sua igreja, que as mãos do Senhor estejam sobre vocês para fazer vocês prosperarem no ministério, tá bom? Aquele abraço, em nome de Jesus, fica na paz.